Olá galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Instituto Guerreiros da Luz. Eu sou o Mestre Marius e neste vídeo vamos ter mais uma participação muito especial de um aluno, um grande amigo meu e agora um parceiro de trabalho, que é o Bruxo Work. Nesse vídeo ele vai vir falar um pouco sobre o tabuleiro Ouija. Muitas pessoas já têm uma ideia pré-fixada na mente sobre o que é o tabuleiro, né? Mas nesse vídeo ele vai vir desmistificar um pouco sobre o que realmente é um tabuleiro Ouija. Então, vamos ao vídeo. Seja muito bem-vindo, Orc. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Cumprimento os inscritos do canal do Mestre Marius. Esse é um vídeo que vai sair no canal do Mestre Marius também, tá? Hoje eu vou falar para vocês sobre o Ouija, popularmente conhecido como tabuleiro Ouija. Este instrumento aqui. Ao contrário do que muitos pensam, este é um instrumento oracular. Ele é um oráculo. Não é um jogo, não é um brinquedo, não deve ser usado levianamente. Acompanho alguns canais de busca sobrenatural, gosto muito desse tema. E vejo as pessoas usando o tabuleiro Ouija de forma inadequada, de forma errada, de forma leviana e enfrentando sérias consequências por isso. Tem um canal que eu gosto muito, que é o Chamos DM. Ele já se prejudicou muito usando de forma incorreta este instrumento, que não é um brinquedo, é um oráculo. É um oráculo de contato com o mundo espiritual, de contato com os espíritos, ok? Vou falar um pouco sobre ele para vocês. Primeiramente, a gente tem que começar falando sobre a história, né? Em 1948, as irmãs Fox começaram um movimento espiritualista nos Estados Unidos. Elas buscavam contato com espíritos e elas buscavam usavam o seguinte método. Elas iam falando, fazendo perguntas e falando as letras. Quando chegasse na letra da palavra que o espírito queria responder, ele fazia um barulho. Ela fazia uma pergunta e falava A, B, C, D. Se fosse a letra E, ele fazia um barulho e elas anotavam, tá? Esse movimento que elas começaram foi muito importante, porque as pessoas tinham necessidade, tinham saudade, tinham um sentimento com os entes alheios perdidos. E elas traziam esperanças para essas pessoas. Em 1853, o grande espiritualista criado do sistema da religião espiritualista kardecista, Allan Kardec, ele mostrou o método da psicografia, que usando lápis e papel, o médium capacitado recebia as informações do espírito, anotava tudo. Nós temos o grande Chico Xavier, que foi o maior mestre dessa técnica, trazendo alento, trazendo conforto a muitas pessoas. Seguidamente, temos em 1886 o surgimento do tabuleiro Ouija. Baseado nessas técnicas anteriores e muito inspirado nas irmãs Fox, criou-se esse instrumento, que, se vocês perceberem, eles possuem o abecedário completo, um espaço para sim, um para não e um espaço para adeus, tá? Então essa técnica das irmãs Fox foi traduzida neste tabuleiro, que agora, com esta palheta de instrumento, ela desliza sobre as letras enquanto um assistente vai anotando tudo e formando as palavras com muita eficácia. Em 1893, depois do tabuleiro Ouija, o movimento espiritualista nos Estados Unidos e na Europa ficou muito forte, tá? E se espalhou como uma pseudo-religião, em que muitos falsários apareceram, mas também médiuns verdadeiros apareceram que tentavam contato com o mundo espiritual, e o tabuleiro Ouija passou a ser muito utilizado nesta época.
Seguidamente, em 1920, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. Um dos eventos da história da humanidade com maior quantidade de mortos, e as famílias não viam esses mortos. Eles morriam em outros campos de batalha e ficavam por lá. Dificilmente voltavam para ser enterrados e tudo. E as famílias buscavam contato, buscavam um alento com essas pessoas para contato com seus mortos que nunca mais o veriam, tá? Nesse mesmo tempo, o Papa Pio, na época, emitiu um livro condenando o tabuleiro Ouija como uma prática de magia negra, como um servo do demônio e tudo. E aí, dessa bula papal dele, começou a se demonizar o tabuleiro Ouija, que na década de 1960 e 1970, respectivamente, Hollywood lançou 2 filmes, Ouija, A Origem do Mal e Exorcista. Esses 2 filmes acabaram por demonizar o tabuleiro Ouija. Que no primeiro filme, uma família usa para tentar o contato com o sobrenatural e são dominados por espíritos malignos. O Exorcista, nem preciso falar, um filme dos mais consagrados da história da humanidade. O que acontece? É um instrumento real para contato com o mundo espiritual real. Porém, não é leviano. Não é simplesmente você sentar num lugar, acender uma vela, chamar um espírito e começar a sessão. Provavelmente não vai vir o espírito que você chamou, vai vir um espírito maligno. A primeira coisa quando a pessoa faz o uso dele de forma incorreta é ela reclamar de dores nas costas. Por quê? Porque como ele está com os dedos na paleta, o espírito se senta nas costas dele e coloca as mãos sobre as mãos dele e ele sente o peso daquele espírito, tá? Para a utilização correta existe uma técnica que nós necromantes usamos para poder tudo conduzido. O espírito não conduz nada, o espírito não fica livre de forma nenhuma. Primeiro fazemos um espaço sagrado completamente selado, completamente fechado, completamente protegido por cristais, por runas, por sigilos, por selos. Tá? Nesse local existe um selo de entrada e um selo de saída. Na mesa do tabuleiro, a pessoa, o consulente, não fica sentado do outro lado do bruxo. Ela fica sentado separado, protegido com um selo preso à roupa dela. Do outro lado da mesa do bruxo fica um selo. É um selo de contenção. Quando a sessão começa, você chama o espírito, abre o selo de entrada, com uma palavra você direciona o espírito para aquele selo de contenção e o espírito ficará ali. Somente ali. Ele não fica livre pela sala. A energia dele está contida ali, no selo de contenção. Então a única coisa que é permitido o espírito fazer é responder às suas perguntas e mais nada. Logicamente, eu como trabalho com servidores, eu conclamo meus servidores de proteção para que protejam todos na sala. Caso o espírito se revolte, caso ele consiga sair do selo, ele será destruído imediatamente. Então não há risco para as pessoas. Quando a sessão termina, com palavras de poder, a gente retira ele do selo de contenção, já abre o selo de saída, já joga ele lá para fora e já manda ele para o mundo espiritual. Ele não tem como executar outro tipo de ação, tá? Então é seguro para quem está presente, é seguro para quem está fazendo, pois as proteções são fundamentais. A sala é toda travada por selos. Temos os servidores astrais protegendo o tempo todo. Temos um servidor astral especial que lida com o mundo espiritual, que facilita essas conduções. Nós temos a invocação dos deuses que trabalham com a necromancia, no meu caso, Deus Lit e o Vassago. E tudo isso é um conjunto que se precisa fazer, que se precisa trabalhar. Além disso, nós temos palavras de poder de banimento, selos e sigilos de banimento. Para se caso der tudo errado, a gente faz o banimento imediato desse espírito para o mundo espiritual.
É interessante saber o número do espírito que se está invocando? É interessante. Ah, mas se eu não souber, se eu for chamado, por exemplo, para uma casa que está submetida a um espírito que está assombrando a casa, eu tenho que delimitar que espírito que eu estou trabalhando, ou que espíritos. Espíritos que assombram a casa, façam isso, isso e isso. Ou se espíritos que assombram a casa, digam-me o seu nome. Aí ele diz, mexendo a tabuleta, ou ele diz aos seus ouvidos, já que se você for uma pessoa capacitada para isso, e você trabalhará os nomes, trabalhará direcionadamente. Porque aqui dentro da sala, eu também posso ter espíritos que me auxiliam, espírito de luz. Então eu não quero banir todos, eu quero banir só o espírito que está me incomodando. Entendeu? Meus servidores são entidades espirituais. Eu não quero banir meus servidores, eu quero banir apenas aqueles que estão causando transtorno. Entendeu? Então, para se trabalhar com o tabuleiro Ouija, não é só acender uma vela. Você precisa de selos e sigilos para diversos fins. Você precisa de palavras de poder para a condução do espírito conforme a sua vontade, não a dele. É você que conduz a sessão, não é ele. Não é ele que comanda, é você que comanda. Você tem o poder sobre ele, ele está ao seu comando. Tá? E se for um espírito muito agressivo na necromancia, a gente tem como deixar ele permanentemente preso no local e nunca mais ele será liberto. Ou destruí-lo de uma vez. Então, pessoal, é um vídeo mais curto falando sobre o tabuleiro Ouija, tem muita coisa para falar. Eu vou lançar um curso só sobre trabalhar com o tabuleiro Ouija, com todos os selos, com todos os sigilos, com todas as técnicas minuciosamente explicadas. Vou lançar um curso sobre isso, porque é importante as pessoas saberem como trabalhar, para evitarem acidentes, para evitar serem possuídas, para evitarem serem sugadas por espíritos malignos. O conhecimento é poder. E o meu intento é ajudar as pessoas que querem mexer com esse tipo de instrumento a mexerem da forma correta, da forma segura. Agradeço a todos que assistiram. Não esqueçam do joinha, que o joinha ajuda a gente a levar um conteúdo tão importante para quem é necessário que chegue, tá? Vou lançar esse vídeo no meu canal também. Vamos assistir também no canal do Instituto. Vamos dar o joinha nos dois e podem me chamar para perguntar, ok? Até mais, que os deuses protejam a todos.